no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. Glória ao Senhor Jesus. Nosso irmão internauta que também estão e nessa noite vai participar conosco em todo o Brasil. Glória a Deus. Estamos ligados no Facebook. Glória a Deus pelo celular do nosso irmão presbítero Rodinelli. Glória a Deus. O livro de Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 54, começo da Bíblia. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus que cuida do seu povo. Hoje nós vamos aprender a respeito da vida da igreja, a vida de José, a vida dos nossos irmãos hebreus. 41, a partir do versículo 54. Amém? Amém. A fome. Quem já passou fome? Não é fácil não, é fome, dói, mata. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito, e houve fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando se reuniu, e quando sentiu a fome em toda a terra do Egito, o povo clamou a Faraó por pão, e disse Faraó a todos os egípcios: vão a José e faça o que ele vos disser. E a fome estava por toda a extensão da terra. Então abriu José todo o celeiro onde havia e vendia aos egípcios, porque tinha crescido a fome na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque todas as terras tinham crescido a fome. Glória a Deus. Oramos. Querido Deus e Pai, nessa noite fala conosco através da Tua palavra, Senhor, aquilo que precisamos aprender como base. Meu Deus, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor tem um cuidado especial na vida de todo o seu povo aqui na terra. Meu Deus, o Senhor sabe aqueles que estão passando por necessidade, aqueles que vão passar, mas será por um propósito, por uma razão. Meu Deus, não é pela maldade, mas pelo plano, pela obra, pela redenção que o Senhor tem na terra, para que a terra saiba que o Senhor reina, para que a terra saiba que o Senhor não perdeu o controle de nada das coisas que estão acontecendo aqui neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma coisa interessante que a gente vê aqui, falando a respeito dessa fome que aconteceu no Egito, uma fome como nunca houve. Você vê como Deus trabalha, como Deus prepara tudo antes de acontecer. É um preparo de Deus. A gente às vezes analisa. Já parou para pensar que tem de onde você veio, cada um de nós? Você pode observar que você veio da sua terra, lá onde você nasceu, e o outro parente seu não veio. Mas por que ele não veio também? Por que ele ficou lá na terra? Porque a obra que Deus tinha com você era diferente da obra que Deus tem com ele. Deus tem um plano na vida de todas as pessoas. E às vezes acontece isso, como nós vamos falar aqui, a respeito desse acontecimento da fome. A gente vê que no Nordeste tem pessoas que ficam desempregadas, passam necessidade, e às vezes o vizinho que está do lado da casa dele tem comida do muito melhor, a geladeira cheia, não passa dificuldade nenhuma. E nisso nasce aquela vontade de mudar de cidade. Aí eu vou mudar, eu vou para outro lugar. E isso já é uma forma de Deus trabalhar na vida daqueles que Deus tem promessa na vida. E aqui a gente, falando a respeito desse texto, que vai falar sobre 7 anos
de fartura, e 7 anos de miséria, de seca, de um camarada procurar um pouco de trigo para fazer um bolo, para fazer um pão, e não ter. E você vê que isso aconteceu com Jacó. Jacó, eu acredito que ele tinha a sua despensa, e de repente, era uma família muito grande, e de repente vai na despensa ali para pegar o trigo para fazer o pão, não tem mais, acabou. E por ter acabado o trigo, não tem onde comprar, porque às vezes a pessoa tem dinheiro naquele tempo, às vezes a pessoa tinha um gado, tinha um animal, trocava pelo alimento, você vendia, fazia dinheiro trocando, pegando e conseguia para sobreviver. Mas aqui não, aqui era um decreto de Deus. Todos os países, a fome começou a assolar de uma forma tão grande que esse povo aqui teve que descer para o Egito. Mas você vê aqui que José já estava lá no Egito. Glória a Deus, que Deus já tinha preparado, já tinha enviado José. E se nós analisarmos, pegarmos isso que nós vamos falar hoje aqui, a história de José e a história de Jesus é idêntica. Olhe a vida de José e a vida de Jesus, não tem quase diferença nenhuma. Ele era o enviado, era ele que ia salvar. Foi através de José que os hebreus foram salvos. José foi o canal que Deus usou para salvar toda aquela nação. Todos os hebreus foram salvos por causa de, primeiramente, Deus, e segundo José. José foi o canal. Aí a gente vê, José não foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido por 20 moedas de prata. Os irmãos venderam ele. No dia quando José saiu, Deus preparou até isso. Os comerciantes daquele tempo que levavam os escravos, eles iam, imagine, com o local onde eles iam, dentro daquela jaula, daquela gaiola, só muito grande. No dia quando José foi, tinha perfume, tinha aroma, tinha incenso. Ele foi, sabe, sentindo aquele perfume, aquele aroma, além do sofrimento que ele estava passando por ser vendido pelos irmãos, tirado assim com 17 anos da casa do pai. Deus preparou até isso, um conforto para ele. Deitado em cima daquele saco de aroma que os israelitas vendiam para levar para o Egito, o perfume, José está sendo abençoado com aquele perfume. Como Deus é tão bom. Isso na vida daquele moço. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por quanto? Não vale. Quantas moedas foi o preço que Judas recebeu para trair Jesus? 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas. O José foi vendido por 20 moedas de prata. E a Bíblia diz que ele vai se tornar o governador. Olha, José se torna, depois de ele revelar o sonho do faraó, a Bíblia diz que ele vai se tornar o governador daquelas terras, o pão agora está nas mãos de José. É José que vai dar pão para todo mundo comer. E quem é o pão da vida hoje? Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Ele disse: aquele que tem fome, vem a mim e beba. E aquele que tem fome, tanto fome como sede, vem a ele, que ele vai dar tanto de beber como comer. Então, uma coisa interessante que a gente vê aqui na história desse moço chamado José, ele começou a reinar com quantos anos, irmã Cecília? Quantos anos tinha José quando José foi ser o governador do Egito? 12? Muito novo demais. Imagina um menino com 12 anos reinando, né? Quantos anos tinha ele, imagina? José tinha quantos anos quando ele foi coroado, foi colocado rei ali no Egito? Acho que era jovem ainda, né? Era, quer dizer, 17 por aí. não, 17 saiu da casa do pai dele. 30 anos! Não está lendo a Bíblia, tá vendo? O José tinha 30 anos quando ele foi colocado como governador do Egito. E agora pergunta: Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30 anos também. Jesus começou, os sacerdotes, eles eram ungidos para
para fazer a obra de Deus com 30 anos de idade. Com quantos anos João Batista começou o ministério? 30 anos. Quando chegava aos 50 se aposentava. Depois dos 50 tinha que já gravava para outro. Aí era o outro que assumia. Então era assim que a lei de Deus, você vê que até esse princípio o José ele seguiu. E aqui nós vamos ver que quando a fome aconteceu, entrou no Egito, que faltou comida em toda a terra, os irmãos de José agora vai comprar comida. E a Bíblia diz que José ele vai dar, se conhecer os seus irmãos. José conhece, já tinha se passado mais de 20 anos, nós já tínhamos passado 7 anos de grande fome, ou melhor, de grande fartura. Os celeiros estavam tudo transbordando de comida, administração. Então a gente pega isso, aplicação para nós também. Amém? A gente pega isso como aplicação para a nossa vida. José, ele soube administrar aquilo que entrava no Egito, tudo estava nas mãos dele. Deus disse que ia ser 7 anos de prosperidade, e naqueles 7 anos de prosperidade ele soube juntar. E tem crente hoje que ele recebe uma indenização, recebe uma morada aí, ou ele já vai, compra celular, ele compra, troca a geladeira, troca fogão, e sai trocando tudo, troca e fica sem nada, fica tudo. No outro dia, se precisar de R$1 no bolso, não tem. Então a gente vê que o José foi inteligente, ele tinha um espírito excelente, e o rei viu nele, o faraó viu esse espírito excelente no José, e então ele colocou ele como governador do Egito, como administrou, construiu tantos e quantos celeiros, lotou ali o celeiro tudo de trigo, teve fartura, 7 anos de fartura, porque ele sabia, Deus havia revelado que havia fome. A fome havia, e a fome veio, e as pessoas começaram a vir de todos os países para vir comprar comida. E a Bíblia diz que até os irmãos de José, que era mais ou menos uma distância de 1.200 quilômetros de onde eles moravam, lá em Canaã, para o Egito, 1.200 era mais ou menos 30 dias de caminhada. Não estava no nome do animal, 30 dias viajando e você vê que eles passaram 40 anos. 40 anos para sair de lá para fazer o caminho de retorno para entrar na terra prometida. Eles levaram 40 anos, mas era 30 dias de viagem e chegava sem se matar, sem estar cansado. Mais ou menos aí, 30 dias. Agora, por que só quantas almas entrou no Egito? Quantas almas entrou no Egito, Lígia? Quando desceram para o Egito, foram comprar comida, todo mundo sabe a história. Aí daqui a pouco José dá-se conhecer os seus irmãos, aí vem para o Egito. Quantas almas entram? O número de servos que Jesus tinha, que enviou de 2 em 2 para pregar a palavra, 70. 70 almas descem para o Egito para ficar lá, por causa da fome. Agora é o que o Zé pergunta para os irmãos. Então, se a fome estava lá na terra de Canaã, não tinha pão, não tinha comida, e eles precisavam descer para o Egito, porque lá tinha comida, então eles descem para ser o que? Escravo. Meus irmãos, José desceu para o Egito, o melhor família dele, 70 almas, eles não têm o que comer na terra, não tem comida na terra. Ou eles vão para o Egito, onde José está lá, onde é governador, ou então eles vão morrer de fome. Se Deus já preparou a bênção, está tudo preparado, por que não seguir? Então ele resolve seguir, ir para onde José está, porque lá tem mantimento, tem comida. A mesma coisa é Jesus. Se aplica a palavra de Deus, esse é alimento para a alma. A gente se alimenta da palavra de Deus, isso traz vida para a gente, traz disposição, traz coragem, para a gente enfrentar o dia a dia, a luta, trabalho, tudo, sabe? E não esmorecer quando as lutas, os problemas virem. Você já sabe onde tem comida, na casa do Pai. Eu vou lá alimentar a minha alma. E o que foi que os descendentes de José desceram todo mundo, 70 almas. Mas José não tinha um outro irmão, mas o nome dele? Esaú. Esaú também não tinha sua família. Será que Esaú também não passou necessidade nessa mesma época que eles estavam
terra que só tem comida lá. Será que Deus permitiu que o Esaú descesse para comprar comida? Não, porque a obra de Deus não era na vida do Esaú, era na vida do Jacó. O plano de salvação estava estabelecido na linhagem do Jacó. O Esaú não. O Esaú era uma geração de amaldiçoado. Aí a gente vai ver a geração do Esaú. O Herodes era da descendência do Esaú. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha a geração dele. Uma geração má, uma geração que não tem o amor de Deus no coração. Era a geração do Herodes. Todos os Herodes eram assim. Quando ele se sentia ameaçado que ia perder o trono, mandava matar. Era crucificado, era queimado. Então ele não tinha misericórdia. Mas já a geração do Jacó, de onde veio Cristo, é onde veio o amor de Deus para a terra. Então isso também tem que vir no nosso coração, o amor de Jesus. A gente vê alguém sofrendo, chora, ora por ele, não dá mais, não dá, vai para o joelho, dobra o joelho, intercede, faz alguma coisa. Então o Esaú não desce para o Egito para comprar pão, porque já o Esaú tinha muito, mas o Jacó tinha tudo, irmão. Mesmo aqueles que têm tudo não sabem que precisa de Deus. A gente precisa estar aqui nessa noite para aprender da palavra. Então a gente vê que quando ele desce para o Egito, o Jacó desce, ele não desce, mesmo não tendo nada, faltando tudo, mas mesmo assim ele desce para estar junto com o seu filho, para viver com a sua família, porque lá tem comida no Egito. José está lá, então eu vou para onde tem comida. Eu preciso alimentar minha alma. E a Bíblia diz que ele chega lá, ele vai para quê? Para que eles descem para ir para o Egito? 70 almas vai e vai ficar lá, não vai retornar. Não tem esse negócio de chegar lá e depois querer sair, não. Vai ficar até a morte, não vai ter retorno. Já parou para pensar, você vir para Jesus, você levantar as mãos, se entregar para Jesus, não tem mais retorno. Não pode nem deve mais olhar para trás. E tem gente que olha para trás, que vem para Jesus, se entrega, mas ainda fica desejando as batatas, os pepinos, o melão, alguma coisa que tem lá no Egito, dá aquela saudade, aquela vontade de voltar. Mas aquele que quer ir para o céu não pode olhar para trás, não pode recuar. O foco agora é o céu, o foco agora é a vida eterna. Então ele sai para não voltar mais, e a Bíblia vai dizer que o Jacó vai morrer lá, os ossos dele, antes dele morrer, o Jacó vai dizer: meus filhos, eu vou morrer, vocês vão levar os meus ossos, porque ele vai ser sepultado lá. Tiveram carruagem do Egito e levaram Jacó para ser sepultado lá na terra onde o pai dele estava, o Abraão. O José morreu, ficou lá. Depois da morte do seu pai, o José viveu 110 anos, o Jacó viveu 146 anos, e quando o José morreu, ficou lá o corpo, os ossos de José, até quando Moisés tirou o corpo do Egito. Isso, mais de 300 anos, Deus conservou os ossos de José. 300 anos mais ou menos, e os ossos de José ainda estavam conservados, embalsamados, e levaram para a terra prometida. José disse: quando Deus vai visitar vocês, olha que coisa tremenda, o Espírito Santo revelou para José, dizendo: eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Eu não sei quando vai ser o dia, eu não sei no momento que Deus vai vir para tirar vocês daqui. É a mesma coisa, é a igreja. A gente sabe que estamos aqui, mas Jesus vai vir. A gente não sabe se vai estar dormindo em Cristo, mas Ele vai vir. Como Ele enviou Moisés para tirar o povo do Egito, Jesus também vai vir da mesma forma. E Ele vai nos tirar desse mundo, vai nos levar para a terra prometida. E a Bíblia diz que José morre, passa mais. Quando José, eles desceram todo mundo, como nós estávamos falando. Quando José desce com a família, José já está lá, as 70 almas que descem para o Egito, quando eles descem, eles não descem para ser escravo, irmão. Ele não desce para ser prisioneiro, eles descem para sobreviver. Onde eles estavam, eles iam morrer, não tinha comida. Então eles vão para o Egito para sobreviver, para viver, e para viver bem, porque o filho está lá e o filho é governador. Como pode? Para pensar, o seu filho é um governador, é um empresário, uma pessoa bem sucedida que ganha dinheiro, e o filho
dia, eles crescem, eles levantam a casa, eles fazem prédio, eles constroem, tem direito de viver como tinha aquele povo do Egito. A mesma coisa, construía, edificava tudo, mas o tempo foi passando. E José foi ficando esquecido. Primeiro século, 100 anos. Eu sou da descendência do José, eu sou da descendência do Jacó. Você é bênção, é prazer. Aí negociava, comprava, vendia, construía. E no segundo século, 200 anos, aí já começou a esquecer de José. Ninguém já não lembrava mais de José. Você é filho de quem? De José. Quem é José? José de onde? Que veio lá do Egito, que foi governador? Não. Então o povo começou a crescer. Deus começou a abençoar o povo, multiplicar. Quando o rei entrou mais ou menos no terceiro século, 300 anos, já ninguém lembrava mais. O povo era tão grande, tão numeroso, que o rei do Egito disse: se esse povo se reunir com nossos inimigos, eles vão se aliar com ele e ele vai nos derrotar. E nós vamos ser expulsos, vamos perder o nosso país. Vamos oprimir ele, vamos oprimir. Olha o que o rei mandou fazer: vamos oprimir. E o que ele faz? O povo agora passa a ser escravo. Está falando pensar de livre, de servo, de ter o seu comércio, de poder negociar, de poder vender, de poder comprar tudo. Agora mudou a lei. Vocês não podem, vocês agora são escravos do Egito. Colocaram maioral, na terra para oprimir o povo. E o povo começou a sofrer, começou a gemer. Já não tinha mais essa liberdade de dormir até 8 horas da manhã, 9 horas, 5 horas. Acorda! Vocês têm que trabalhar, fazer tijolo, construir cidade para o Egito. O povo agora foram. Eles tinham os comércios dele, tinham as lavouras dele, tinham as fazendas dele, perderam tudo. O Egito tomou de conta de tudo e colocaram ele como escravo. E mesmo assim, Deus prosperava dentro desse povo. E o povo foi sendo abençoado mais e mais. E o que é que o rei vai fazer? Vamos oprimir, vamos mexer na comida dele, vamos, em vez dele comer bife, comer frango, eles vão comer agora pepino, vão comer agora salada. Mudaram o cardápio do povo de Deus, irmão. Olha o que o rei do Egito fez: mudou o cardápio para o povo trabalhar, dobravam a forma do trabalho. Era até 5 da manhã, agora até 7 da noite. Trabalhava 14, 16 horas o povo. E mesmo assim Deus prosperava. Imagine só, Godinelli, menino novo aí, acordar de manhã. O que é que tem para comer hoje aqui? Olha, tem mel, ou melhor, tem a comida é pepino, cebola e alho. Só isso, nego, não tem mais nada não. A geladeira é só pepino, não é? Pepino, o alho e cebola. Imagine só você encher a barriga com pepino, cebola e alho e ir trabalhar. E aí como é que aguenta comendo pepino, cebola? Sabe, também ninguém conseguia chegar perto dele, né? Só o bafo da cebola da bola. Mas Deus assim abençoou. E o rei disse: então vamos mandar matar os meninos. Mandou matar todos os meninos. Olha o que mandaram fazer: a destruir o povo de Deus. Mandaram matar. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés nasce, a mãe de Moisés consegue esconder Moisés por quantos meses? Não, ela escondeu primeiro, antes de ir para o sexto, vai para a água. Quantos meses a mãe dele conseguiu esquecer? Ele não fala não. 2 meses. Quantos meses? Ela escondeu o menino. O soldado entrava, era turno. 6 meses. Mudava, era turno de dia, de tarde, de noite, os soldados rodando nas casas, entrando, pegando o menino, matando, jogando no Rio Nilo, porque lá o jacaré estava lá, era alimento do jacaré, sabe, os crocodilos. Ninguém conseguia atravessar esse rio, porque os animais iam pegar o menino e jogavam lá, o jacaré devorava as crianças. E antes de a mãe de Moisés se escondeu por quantos dias, meu irmão? 3 meses. Quem é a mãe aqui? Irmã Patrícia, a senhora consegue esconder? Qual é o mais fácil, esconder a criança ou o choro da criança? A criança acho que dá para esconder, né? E o choro dela? O choro não dá. E ele, olha o que Deus fez. Aí a gente vai entender. Miriam, qual é o nome de Miriam?
israelita, Miriam louvava a Deus. E Deus deu esse dom para Miriam, ela já nasceu com esse dom de cântico, de louvar. E diz os estudos que a Miriam era sentada na porta da casa, criança pequena, talvez com seus 10, 12 anos. E o Moisés, primeiros dias de vida de Moisés, e Miriam está lá na porta, louvando, cantando. Foi a única maneira de esconder o choro de Moisés. O choro de Moisés. Moisés chorando, os soldados passavam na porta. E Miriam estava louvando, glorificando o nome do Senhor. E ele dizia: essa casa aí é perturbada. Toda vez que a gente passa, essa menina está cantando, ela canta o dia inteiro. Canta de dia, os guardas passavam, revistando a casa. Quando chegava a menina estava louvando. Na parte da manhã, os guardas não entravam. Tem choro aí? Não tem? Tem louvor. Aí não entravam. Aí mudava tudo, vinha os outros guardas na parte da tarde. Tinha louvor naquela casa, os guardas passavam e não via. Viam tudo na noite, Miriam louvava de manhã, de tarde e de noite. E com isso foi 3 meses, Deus deu livramento para a mãe de Moisés, para Moisés, por causa do louvor. Deus deu esse dom para Miriam. E você vê que quando ela atravessa o Mar Vermelho, qual é a primeira coisa que ela faz? Pegar o pandeiro e começar a louvar. Levantar uma equipe de adoração, de louvor e de agradecimento a Deus. Ela fez isso porque ela fazia desde pequena. Ela já nasceu com esse dom de louvar a Deus. Que coisa maravilhosa, né? A gente vê que aconteceu isso nessa família. Agora a gente vê que a lição que a gente tira, a lição que a gente tira disso. Imagine você pegar o que Miriam fez, você colocar na sua casa, louvor. Às vezes tem quantas casas que você passa, você vê louvor, tem louvor dentro daquela casa. É uma coisa bonita, maravilhosa, a gente já sabe. Aquele ali é crente, aquele ali já dá para entender. Quando você passa, está aquela gritaria, está aquela briga. Aí você, misericórdia, Jesus, entra com providência, né? Vou orar por essa família, porque é briga, discussão, tantas coisas. Mas naquela ali tem louvor. Hoje eu estava fazendo um trabalho aqui arrumando a casa, de repente vai para trás. Só louvor a tarde inteira. Era um louvor atrás do outro. Não sei se era na casa da irmã Cecília. Irmã Cecília, viu? A tarde todinha louvor. Na casa de trás ali, eu digo, olha que maravilha. Do lado da casa da Gil, não sei se era na casa do Ricardo, ou era na casa da Gil, da filha da Gil. Está entendendo? Olha como isso é maravilhoso. Então, a gente pode aplicar isso também na nossa vida. Glória a Deus. Então José, ele era o tipo de Cristo. Veja o livramento que Deus dá para essa nação usando a vida do José. Aí a gente vai entender o seguinte: José foi para o Egito. José se casou? Quando o rei do Egito reconheceu ele, colocou como governador, e ele deu a moça, esqueci o nome dela agora, fugiu da memória, mas está aqui na Bíblia, nesse capítulo 41, onde nós lemos aqui, as Afanatos, não, mais ou menos, foi a esposa do José. Agora eu pergunto: José casou com essa mulher, e ela era o quê? Egípcia. Ele era judeu, né, hebreu, e ela casa com uma egípcia, simbolizando Cristo também. A gente vai entender que o José, ele vai dar a se conhecer aos seus irmãos. José vai dar a se conhecer aos seus irmãos, e na hora de ele dar a conhecer os seus irmãos, ele manda sair todo mundo. Ele manda os egípcios, porque não podia, os hebreus e os egípcios não podiam estar juntos, não sentavam na mesma mesa para comer. Na hora quando José senta na mesa para comer com os egípcios na mesa, que José vê que ele não aguenta, que é a hora que ele começa a chorar, que ele vê a obra que Deus fez na vida dele. Então o choro dele é tão grande que ele manda todo mundo sair. E quem é aqueles egípcios? Está representando a igreja. Quando Jesus for dar a se conhecer aos israelitas, vai ser a mesma coisa. Jesus vai dar, ele deu a se conhecer aos seus irmãos, né? E naquela hora os egípcios, que eram os estrangeiros, os gentios, todo mundo tiveram que sair da mesa, todo mundo tiveram que sair fora, porque ele ia se apresentar para os seus irmãos. A mesma coisa é Jesus, ele vai dar a se conhecer aos judeus. Ele vai vir, quando ele vir, ele vai tirar a igreja. Da mesma maneira, nós vamos ser tirados desse mundo, porque ele vai se apresentar para Israel, para a igreja, ou melhor, para os judeus.
ele vai sobre o monte, está lá em Zacarias, capítulo 14, Jesus vai descer sobre o monte das oliveiras, no lugar onde ele foi humilhado, onde ele foi preso, foi algemado, preso lá no monte, foi no mesmo lugar que ele subiu ao céu, não mesmo? E quando ele subiu, tinha 2 anjos lá, disseram, esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, e ele vai voltar no mesmo lugar aonde ele subiu. Quantas vezes que ele passou em madrugadas orando ali por nós, orando até pelo caso da igreja, Senhor, se for possível, passa de mim esse caso, era a gente, era nós, tira, se não der para tirar o gentil só, ficamos só com o judeu. Aí Deus disse, não, o plano agora é com o gentil também. Aí Jesus disse, cumpra-se a sua vontade. Foi onde ele aceitou de morrer por nós. E a Bíblia diz que um monte vai se abrir, vai fender, vai fazer um vale, vai se abrir. Lembra que quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, o faraó vinha atrás, o faraó vinha para levar o povo novamente para o Egito. O faraó queria levar de volta, queria matar. Eles iam matar aquele povo tudinho que saiu. Eles perderam os filhos, os primogênitos. Eles saquearam o Egito, levaram todo o ouro. O povo ficava tão desesperado com aquele povo que quiseram que eles saíssem da terra dele. Então o povo não podia sair de mão vazia. Então eles começaram a dar ouro, dar prata, abençoaram ele. Quando eles estavam longe, eles se arrependeram. Eles disseram, vamos trazer tudo que é nosso e vamos matar ele, porque eles mataram, eles acabaram com o nosso país. Aí se reuniu todo mundo para ir. Então isso é a mesma coisa do anticristo que está vindo aí com toda a fúria, com toda a ira para acabar com aqueles que acreditam em Deus, com os judeus, para exterminar com tudo. É 7 anos a mesma coisa que foi lá no Egito, 7 anos, vai ser também 7 anos. E esses 7 anos vai ser dividido em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz, tem comida, o governo é bom, está dando Bolsa Família, sabe? As pessoas estão recebendo aí ajuda do governo, e daqui a pouco, na metade dos 7 anos, ele vai dizer, não, a partir de hoje, não vamos dar comida mais para ninguém, não. Vamos cortar tudo. E ele já começou a cortar, dizendo que começou a cortar o Bolsa Família aí. Já começou a cortar, o negócio está dando estreito. Está vendo? Começou a tirar não sei quantas milhões de pessoas já começaram a perder. Olha, isso não é aflição, não? Cortar também. Não vai ter mais, só se você for usar para comprar uma casa, aí você pega, mas caso contrário, se você for mandar embora da empresa, não tem mais. Está vendo? O negócio está estreitando. Não vai ter mais, ele vai assinar essa semana. Por isso que eles estão mandando quem tem lá já tirar, botar uma conta. Então a gente vê que, por exemplo, quando o povo não tinha para onde correr, é uma pena, imagina só, você abre a geladeira, às vezes nem ovo tem mais dentro da geladeira, às vezes só tem garrafa de água pendurada lá na coisa, sem nada. Isso é uma tribulação. Aí o cara lembra aí, vai começar a dizer, rapaz, mas a gente já viveu tempo tão bom de comer pizza todo final de semana, a gente aqui comia pizza, era de manhã, tinha bolo, tinha tantas coisas, agora não tem nada, o negócio vai apertar, irmão. Do mesmo jeito que apertou com o povo original, o povo escolhido que era Israel, se Deus permitiu que a fome assolasse ele, que eles padecessem, imagine nós que somos estrangeiros, que somos gentios, que fomos religados, fomos enxertados na videira, imagine nós que a igreja não pode passar na terra. Mas o que acontece é o seguinte, quando o povo viu que não tinha saída, Mar Vermelho do lado, sabe? Rocha do outro, monte do lado do outro, água lá na frente. E agora o que fazer na hora dessa? E aí, irmão, o que vai fazer? Mar Vermelho na frente. Não tem para onde correr, a poeira cobrindo. E os cavalos do faraó viram, pega, mas não pega. Vamos matar todo mundo. E agora? Não tem saída. E o que é que Deus faz? Abre o Mar Vermelho. E o povo passa no Mar Vermelho. Do outro lado novo, o Senhor, depois Deus fecha com todo mundo dentro e mata todos os inimigos de Deus que queriam destruir o povo de Deus. A mesma coisa, Jesus, ele vai, como José deu, a se conhecer seus irmãos, tirou todo mundo, Jesus também. Temos essa boa notícia: Jesus, ele vai arrebatar primeiro a igreja. Aos judeus, aqueles que se converteram, que aceitaram Jesus, e falaram, como é que pode? A igreja que somos nós, eles são os judeus, aqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo.
Eles falam, como é que pode? Deus vai tirar o tronco original e vai deixar os ramos? Nós somos o tronco original. Quer dizer que Deus vai tirar os ramos, que somos nós, e vai deixar a árvore, que são eles? Vai, porque eles rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus. Então, da mesma forma que Deus abre o mar vermelho e eles passam, representando o faraó, representando o anticristo, que queria exterminar com o povo de Deus, vai ser a mesma coisa. Quando depois que Jesus tirar a igreja, aí eles vão reunir, é a largura da terra. É muita gente. O diabo, ele depois de ele ser solto, passar 1000 anos preso, que ele vai sair. Então a largura da terra vai com foice, com machado, com pau, com faca, com facão, vai atacar o arraial, atacar Jerusalém. Aí a Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, o monte vai abrir, que nem abriu o mar vermelho. E esse vale que vai se abrir é que vai livrar o povo de Deus do inimigo, não vai poder atacar. Aí desce fogo do céu. Malaquias capítulo 4, vamos ler aí. O que é que vai acontecer? O livramento que Deus vai dar para o povo de Israel. A igreja não vai estar aqui nesses dias, vai ser o povo de Israel. Malaquias capítulo 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que trará salvação para aqueles que receberem o grande livramento. Malaquias capítulo 4. Esse foi o último profeta do Velho Testamento. Malaquias é antes de São Mateus. Malaquias capítulo 4. Amém? Malaquias capítulo 4 diz assim, versículo 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, e todos os soberbos e todos que cometeram impiedade serão como palha, e aquele dia virá e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Agora vem o versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação, e sairei com um bezerro liberto da estrebaria. É o livramento que Deus vai dar. Agora veja aí Zacarias capítulo 14. Veja Jesus se apresentando para... É só voltar algumas páginas. Deixa eu ver aqui, Zacarias capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 4 e 5. Zacarias 14, versículo 4 e o versículo 5. O que vai acontecer com o monte das oliveiras. Amém? E naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, o monte das oliveiras. Se apartará ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá então um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. É onde vai ter a guerra do Armagedon. Quando Jesus descer para Israel, que a Bíblia diz, todo olho o verá, todo olho o verá. Imagina, do mesmo jeito que a gente vê o sol, Jesus vai descer como o sol da justiça, todo mundo, até mesmo aqueles que morreram, que transpassaram, que mataram Jesus, que eu sou, até eles que tiverem, aonde eles estiverem, eles vão ver para reconhecer. E a Bíblia diz que todo Israel será salvo no mesmo dia. Mas Jesus se apresenta para eles, e ele vai dizer, veja aqui, o profeta, Deus usou ele. Deixa eu ver aqui onde está esse versículo. Zacarias 13, versículo 6. Jesus se apresenta para ele com as mãos furadas, e eles vão ver os cravos que furaram as mãos de Jesus. O Messias crucificado é revelado. Irmão, imagine isso, mais de 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus já tinha usado o profeta Zacarias para dizer que Jesus, ele ia se apresentar para Israel que rejeitaram ele. Versículo 6. E lhe perguntarão, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele responderá, com ela fui ferido na casa dos meus
Olha que tremendo. Jesus vai se apresentar, as marcas das feridas tem até hoje, não cicatriza não. Está lá e ele vai apresentar quando ele vir, que eles vão olhar para as mãos de Jesus e essas feridas nas suas mãos. E ele vai dizer assim, né? Com ela eu fui ferido na casa dos meus amigos, os meus irmãos me rejeitaram e me crucificaram. Veja o que aconteceu com Jesus, glória a Deus. Aí aqui a gente vê a história desse povo. Como eu falei, Jesus ele casou com aquela estrangeira, ou melhor, José ele casa com essa egípcia, simbolizando Cristo também. Cristo ele foi rejeitado por Israel, que era a noiva, que era a esposa do cordeiro era Israel. Israel rejeita, então Jesus só em casa com a igreja, o norte. A mesma história do José, sabe? O José sofreu, Jesus também. Isaías 53 vai falar do sofrimento dele. Ele foi desprezado, foi humilhado, foi o mais indigno de entre os homens. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer e nem tinha formosura. E às vezes as pessoas falam retrato de Jesus parecendo um galã de novela, né? Bonito, de olhos verdes, a dona linda. E a Bíblia diz, Isaías profetizou que ele seria um homem experimentado no trabalho, homem de dor. Ele disse que nem tinha nem onde repousar a cabeça. Imagine os 3 anos e meio da vida dele. Ele trabalhou com o pai dele, fazendo móvel, ele era carpinteiro. E depois, imagine você andar no sol escaldante, lá no Oriente Médio. 40 graus, Jesus andando 6 dias de viagem para uma cidade. Quando termina de fazer a obra, ele volta para outra cidade, 190 quilômetros de distância. Então ele ficou, não deixou nenhuma aldeia, nenhuma cidade sem ser visitada. Ele visitou todas as cidades de Israel, esteve lá pregando a palavra, curando as enfermidades, como ungido de Deus. Imagine o sol escaldante no corpo, a veste, a roupa, que naquele tempo era uma roupa, cobria tudo. Imagine você hoje sair de paletó e gravata aí com trabalhar de pedreiro, de pedreiro lá. Imagine de paletó e gravata. Como é que vai aguentar? Calor. E ele andava aldeias e aldeias, cidades e cidades. Então ele não tinha parecer, nem formosura. E alguém olhando para Jesus não desejava ele, porque ele não tinha essas coisas, sabe? Então a gente vê, não só ele, como o próprio João Batista também. Olha as vestes de João Batista, pele de camelo, como era as vestes dos homens escolhidos por Deus. Era simples, era humilde. E hoje a gente tem que estar bem adequado com a época que nós vivemos, tendo que copiar o mundo, na realidade, o que a religião fez hoje, está fazendo hoje, até começa, como diz a Bíblia. Leia em 2 Pedro, capítulo 2, veja o que o povo está fazendo com a palavra de Deus, fazendo de nós comércio. Na realidade, as pessoas estão fazendo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Hoje é isso, 2, versículo 2 e 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Palavra de Jesus. Deus usou o apóstolo Pedro. 2, 23? Não, 2, versículo 2 e o versículo 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já desejaram tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. Então, por ganância, por avareza, farão de vós negócio. Imagine um camarada com uma igreja, como fala, não, igreja dá dinheiro. Imagine uma igreja com 500 membros, cada um dando 100 reais. É muito dinheiro, irmão. Está entendendo? É muito dinheiro. Então, os homens, o foco, na realidade, que igreja é como uma empresa. Na realidade, a igreja é uma empresa, ela tem CNPJ, ela paga, sabe? Que nem o ano passado foi 200 e pouco, agora vem 750 reais.
Olha o que o prefeito da nossa cidade fez. Aumentou 200% o imposto das igrejas. A gente pagava R$240, 3 parcelas de 80. Agora é 3 parcelas de R$250. Então ele olha para a igreja e vê como uma empresa que dá dinheiro. Então todo mundo, o que as pessoas pensam? Não, a igreja, o foco dos homens é esse, mas Jesus pegou um chicote lá atrás e botou todo mundo para correr. Disse: na casa do meu pai não é comércio, não. A casa do meu pai, eles queriam fazer comércio. Lá no átrio do templo já estava lá os animais, já estava lá, os sacerdotes ganhavam. Os sacerdotes ganhavam, e o que é que tinha lá? Tinha pombo, tinha passarinho, o cara tinha um pecado muito grande, ele tinha que levar um boi muito grande, então lá estava tudo lá. Imagina o cara andar 190 quilômetros levando um animal para ser sacrificado lá. Então já tinha tudo, a facilidade já estava até dentro da igreja, já estava chegando no templo. Aí a pessoa chegava: não, já tem aqui, ó. O seu dinheiro é o quê? É dólar, quem que troca ele? Tinha os cambistas aqui que trocavam dinheiro em real, e mudavam assim, embora. E Jesus, quando viu aquilo ali, ele pegou um chicote e disse: a casa do meu pai não é comércio. Expulsou os que vendiam e os compradores. Às vezes tem aquele que vende, se tem o que vende é porque tem o que compra. Então as pessoas: não é para ajudar. Então aí o irmão fala: não, eu estou desempregado. Até teve gente que veio aqui pregar com aquele um usado carregado daqueles melzinhos de abelha, né? Para ajudar ele, o outro com a cesta cheia de negócios. Aí se o outro vê que ele pode apresentar o produto dele para vender, o outro também pode. Daqui a pouco não tem mais palavra, não tem mais louvor, agora é comércio. As pessoas não veem, nada contra, a pessoa pode, que não falei para o irmão que vendia pão. Eu digo: irmão, e você trazer para vender na igreja? Por que tu não vai lá na casa do irmão cedinho, bate na porta dele, antes dele sair para ir na padaria, já pega ele com um pão quentinho na mão ali, o que vai comprar? O Landinho vai precisar sair de casa. E não é que ele pegou a moto dele e começou a ir de casa em casa. Eu lembro, a primeira que ele foi a minha, que eu dei essa ideia para ele. A primeira casa que ele foi a minha. Quando cheguei lá, eu comprei esse negócio, foi logo 2 pão daquele grandão. Aí a mulher assou, colocou na brasa ali, fritou o pão, mas muito gostoso demais. Então tem muita ideia de você sobreviver. Não precisa você querer viver dentro da igreja. Uma certa vez na festividade aqui, um cantor queria que eu divulgasse, e eu não divulguei o CD dele, né? E aí o irmão chegou, um diabo chegou e disse: pastor, está aqui, que ele mandou para entregar para o senhor. E eu agradeci, fui agradecer a ele, mas não divulguei. Não divulguei o negócio dele, o produto dele. Aqui a gente tem que divulgar o quê? O altar tem que divulgar Jesus. É a palavra de Deus que tem que ser pregada, não é comércio, não. Então a gente vê que no passado, agora é isso. Que é por isso que a Bíblia diz que vai ser poucos que vão se salvar. Vai ser muito poucos os salvos. Não adianta caminho largo, caminho. Né? A Bíblia diz que muitos vão entrar pelo caminho largo. Caminho estreito é poucos que vão procurar. E a Bíblia diz: porfiai para entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós temos a porta estreita para a gente entrar, que é essa dificuldade de tudo. Como eu falei, imagine só, não tem como a gente estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. A ganância para querer ganhar, para querer... Irmão, a gente não vai levar nada daqui. E se a gente não tomar cuidado com as coisas de Deus, que é uma coisa muito séria, tem muita gente que naquele dia, se eu pegar R$1 e colocar no bolso, é sagrado. Naquele dia Deus vai cobrar de mim. E tem muita gente que troca de carro, tem pastor, tem muita gente que pega, usa o dinheiro que é para ajudar os que passam necessidade, dificuldade. Se alguém chega aqui atrás de oferta, faz um vídeo, isso aqui não é para manter essa coisa, não é, isso aí é para manter as dificuldades dos servos de Deus na terra. Essa foi a intenção de Deus, e a intenção de Deus foi muito boa. Melhor, o projeto de Deus para a igreja, quando ele tira aquela nação que sai do Egito para ir para a terra prometida, e Deus já falou para 12 tribos: uma tribo é minha, é especial. Deus disse: eu serei a recompensa de vocês. Essa tribo não vai trabalhar. Imagine quase 3 milhões de pessoas, irmão. Pegue 3 milhões de pessoas, divida por 12, vai dar 250 mil pessoas. É
250 mil habitantes e ninguém vai trabalhar, então vai tomar conta, vai dar comida para esse povo. Mas, porém, as outras tribos, Recife, São Paulo, Porto Alegre, todo mundo vai ter que trabalhar para ajudar, para dar de comer aqui para essa tribo. Ninguém dessa tribo vai ter terra, vai ganhar, não vai ter trabalho, não vai ter ajuda do governo, não vai ter nada. É de Deus. É Deus. Foi isso que Deus fez. Deus pega 11 tribos, trabalha e todo mundo tem que abençoar aquela tribo. Não pode faltar o leite do sacerdote, não, nem do levita, não. Então foi para isso que foi criado. Mas não existe mais tribo, irmão. As tribos se perderam. Quando foi levado para o Egito, para o cativeiro, só sobrou uma, que é a tribo de Israel, a tribo de Judá. As outras 11 se perderam no tempo e no espaço. Não tem mais tribo para contribuir para ajudar, não tem mais. Então por isso que você não pode mais, porque não existe mais tribo. Acabou as tribos, não tem mais, não tem como. Não tem mais esse negócio de levita, né? Levita foi dado em tempo. Não tem também. Os levitas, os sacerdotes, tudo isso, quando o templo foi destruído, quando o sangue de Jesus jorrou lá na cruz do Calvário, aquelas moedas de prata que caíram dentro da casa de Deus, contaminou a casa de Deus ali. Então ali, Deus rejeitou o templo naquela hora. Deus disse: eu vou destruir, vai ficar pedra sobre pedra. Então as pessoas que não levavam, que não davam o dízimo no passado, quando não dava, era amaldiçoado. Os gafanhotos batiam na lavoura do camarada, não ficava nada. Era lei, tinha que dar para ajudar, porque eles não trabalhavam, eles não tinham emprego, eles não podiam. Todo dia chegava comida quentinha em casa. Cada um daquelas tribos, que era muita gente, chegava ali, era carruagem da época deles, carregado de comida, era comida. O povo não faltava comida para o povo. Então o dízimo foi criado para isso. Para os levitas, para os sacerdotes, para os estrangeiros, foi criado para isso. Agora hoje é pela fé. O justo viverá da fé. Eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar, não existe mais isso não. Isso é coisa que foi dada, essa ordenança, não foi para a igreja. Jesus sabia, irmão, que vai chegar, eu já vi até pessoas. Eu já vi pessoas passando em reportagem que meteu a igreja no final. Deu dízimo, não sei quanto tempo na igreja. O juiz processou a igreja, fez devolver tudo. Então Jesus já sabia, Deus não é Deus de confusão, não. Então o profeta Malaquias disse que no tempo da lei, no tempo da graça, ia ser uma coisa de coração. As pessoas que fossem fazer, ia ser uma oferta que vinha do coração. Você ia dar com uma mão sem a outra olhar. Quer dizer, sem se arrepender. Você dá hoje, amanhã você se arrepende. Teve gente que já deu carro para a igreja e quando chegou em casa a mulher deixou o marido entrar de casa, um carro que era para levar a criança para fazer compra, para passear. O camarada foi e deu para a igreja um carro, e o que aconteceu aí, olha a confusão. Deus não é Deus de confusão. Aí alguém pergunta, mas como que ele vai sobreviver? Quem mandou? Quem mandou Moisés? Deus se responsabiliza. Quando Deus mandou Moisés, Deus disse para Moisés: vá que eu serei com você. Então Deus não deixa envergonhado, não. Quando Deus manda fazer, Ele vai dar recurso, vai dar tudo. As coisas de Deus são organizadas assim. E as pessoas pensam, não, como muitos, abrem igreja aqui, abrem ali, e daqui a pouco sai, não paga a conta de luz, não paga a conta de água, não paga o aluguel. Aí chega outro que anda direito e vai lá, quando fala, eu quero alugar para a igreja. Não, aluga não. Foi o que você leu aí, escandalizaram, farão de vós negócio, escandalizando a palavra de Deus. O mundo hoje aí, os homens gananciosos por dinheiro, querendo dinheiro a todas as custas, pegando o que está escrito na Bíblia, que não foi dito para nós. Aí alguém pega, o Abraão, ele deu o dízimo. Quantas vezes Abraão deu? O Abraão, ele deu dos despojos, que vendeu, que lutou com os inimigos, que tomaram os bens de Ló. O Abraão vai lá, luta, e ele consegue, com a palavra de Deus, vencer os inimigos, e ele traz. E ele dá direto, é isso aí que as pessoas não entenderam. O Abraão, ele pega, dá direto para Melquisedeque. Então dá direto para Melquisedeque, ele entregar direto para Jesus. É você socorrer alguém direto, você pegar a sua contribuição, a sua ajuda e dizer, esse mês eu vou socorrer alguém que está passando. Você está fazendo que nem Abraão fez. Abraão pegou e deu direto para Melquisedeque, que é o Cristo. Então hoje você pega o que você quer ajudar alguém, a obra de Deus. Aí você, essa semana eu vou ajudar uma família. Então esse mês Deus me honrou, me abençoou. Aí eu faço que nem Abraão, pego e dou direto para Melquisedeque. Amém? Aí você vai para
o Jacó. Jacó fez um voto dizendo: se Deus me abençoar, se Deus for comigo, e Ele me levar em paz, e me trazer, me der comida, roupa, tudo, quando eu voltar, eu vou dar o dízimo de tudo. E isso passou 20 anos, depois de 20 anos que ele vai cumprir com o dízimo. Imagina essa igreja ter fechado. Como é que essa igreja ia pagar aluguel? Como é que ia pagar as contas? Se você vai dar o dízimo depois de 20 anos, aí eu pergunto, né, para que ele deu? Ele abençoou o próprio irmão. Ele deu para o irmão dele. Com medo de morrer, do irmão matar ele, ele pegou todo aquele rebanho, tudo aquilo que Deus abençoou, e ele pegou e abençoou o seu irmão, tirando do coração do irmão aquela mágoa, aquela vontade de matar o outro. Foi tirado com os bens, com o dízimo dele que Deus prosperou. Durante toda a vida o Jacó pegou e deu direto ali na mão do Esaú. Pegou todo o seu dízimo e deu para o Esaú. Está entendendo? Então hoje nós, a igreja, ela vive pela fé. Pela fé. E o que é mais maravilhoso é isso: de repente alguém é socorrido. Isso é, a gente fica tão feliz quando Deus socorre, quando Deus manda a providência. Tem gente que recebe carro cheio de comida. Tem gente que recebe o caminhão, às vezes vem de fartura por um mês inteiro, por inteiro. É desse jeito. Tem que ser dessa forma mesmo. É dessa forma que Deus quer. Deus é glorificado dessa forma. Agora, quando a pessoa dá, sabe, que às vezes vai dar e vai deixar de pagar outra, às vezes não tem. Às vezes a pessoa recebeu um salário e fala: misericórdia, esse mês eu não me enviei, comprei demais, gastou, aí chegou a fatura do cartão, chegou a conta, misericórdia, conta de água, conta de luz, conta de energia, tudinho. Aí fala: Jesus, se eu der o dízimo, aí você dá o dízimo, aí você deixa de pagar essas outras contas, tudinho. Me diga, o que você vai fazer demais? A Bíblia diz: o teu irmão pode levar você à justiça, pode entregar você. Uma pessoa pode processar você porque você não pagou a sua conta. E Deus diz: você vai deixar que o imortal não receber, não. Você vai primeiro lá reconciliar com o seu irmão. Você vai se ajeitar com o seu irmão, vai pagar sua dívida lá, para depois você vir trazer. Então Deus quer que a gente se acerte lá fora, para quando a gente vir fazer aqui dentro, fazer o coração. Está entendendo? Então a gente vem fazer aqui, eu vou dar, eu vou fazer da misericórdia, eu vou atender de casa, supra a sua necessidade. Nós estamos hoje pela fé, não estamos mais na lei, não. Nós estamos pela graça, porque pela lei ninguém se salva. Se ganhou, se o que você tem que ofertar, os 10% é R$121,10. Se você der 121 e deixou os 10 centavos para trás, roubou, é ladrão. Então não siga essa tradição, não. Então o que foi que Jesus fez? Ele nos libertou dessa escravidão, irmão. Isso é escravidão, e Deus dá essa lei para quem? Para os desobedientes. Não dá para os obedientes. Deus então cria essa lei para o desobediente, para a pessoa aprender a temer. Eu não tinha falado isso aqui, sabe? Então as pessoas naquele tempo, eles eram dizimistas, porque eram desobedientes, e porque se eles não dessem, o gafanhoto ia entrar na lavoura dele. Então eles davam ou não davam. Então o negócio era desse jeito. Mas Jesus veio e nos libertou dessa escravidão. Eu vou querer entrar novamente debaixo dessa escravidão. Isso é uma escravidão que o apóstolo Paulo disse que nem nós, os judeus, conseguiram, nem o nosso pai. E o Pedro queria ensinar isso para o gentio. E Paulo disse: você sendo judeu, você não vive como judeu, não pratica a lei e quer obrigar o gentio que não foi dado isso para ele? Então a gente tem que estar pela graça, aprender tudo o que vier à sua mão, conforme as suas forças. Faça. Na sepultura, para onde a gente vai, numa obra, num projeto, numa ciência, então tudo que nós temos que fazer é de coração. Vim para a casa de Deus de coração. Mas a gente sabe que Deus é bom e que o diabo não presta. Ficamos de pé e agradecemos a Deus nessa noite. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa noite. Por estarmos aqui, Senhor, para aprender dos ensinamentos da Tua Palavra, para a gente não ser enganado, Senhor, pelo mundo, conforme está escrito, o proselitismo, as pessoas que fazem discípulo da religião, mas não faz discípulo de Cristo, não conhece a Sua Palavra, não vive a Palavra, não pratica a Palavra, segue apenas uma tradição, um ensinamento de homem, doutrina de homem. Meu Deus, e consegue, Pai, transgredir os mandamentos do Senhor, que nós possamos ficar na graça, permanecer na graça, andar na graça, ser abençoado, meu Deus, com as bênçãos que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário por todos nós. É o nosso pedido. Nos leve, Pai, nos abençoe a todos, em nome do
Senhor Jesus. Abençoe também, meu Pai, os irmãos, aqueles que vão ver essa gravação, meu Deus, de qualquer parte do país, do mundo, que possam também ser abençoados, ser libertos da escravidão e seguir de fato e verdade a Tua palavra e ser abençoado pelo Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos ensaio, né? Despeda ali do. Amanhã nós temos ensaio geral. Amém? Glória a Deus. Estamos fazendo mais uma live. Você receber isso no nome de Jesus.